Olá, seja muito bem-vinda ao canal Jane Cruz. No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema muito importante aí para quem cuida de idosos. Hoje eu vou falar do envelhecimento versus doenças relacionadas ao processo de envelhecimento patológico. Vamos relembrar um pouquinho de alguns conceitos. Envelhecer é um processo natural, é inevitável. Ele vem acompanhado aí de muitas mudanças fisiológicas, biológicas, sociais, psicobiológicas e as doenças relacionadas aí ao envelhecimento, elas podem afetar a qualidade de vida e comprometer a saúde e o bem-estar aí dos indivíduos. Em todos os ciclos, mas aqui a gente vai se restringir a discutir um pouquinho dentro do quesito do envelhecimento patológico aí. E o que é o envelhecimento? Então, quando a gente fala do envelhecimento, nós vamos ter um processo que ele é complexo e gradual. Então, ele ocorre de forma complexa e gradual, de mudanças que ocorrem em todo o corpo ao longo de todo o ciclo, de todo o tempo aí. Essas mudanças elas vão afetar todos os sistemas, falando dos sistemas corpóreos, incluindo aí o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, urinário, tegumentar, osteoesquelético, entre outros. Então toda essa estrutura ela vai sofrendo modificações aí. Pensando um pouquinho nessas modificações, mudanças celulares. Constantemente as nossas células elas sofrem um processo de reprodução. Elas se reproduzem e consequentemente morrem. Então reproduzem e morrem. A lei da vida, né? Nasce e morre. Então nosso programa genético ela vai vir com esta característica. Só que à medida que nós vamos envelhecendo, essa taxa de reprodução, ela vai ficando mais lenta, o que vai levar a uma diminuição aí gradual da função celular. Aí no segundo quesito, nós temos as alterações fisiológicas. Nas alterações fisiológicas, o nosso corpo ele vai experimentar alterações físicas, como perda de massa muscular, redução da densidade óssea, diminuição da capacidade de resposta. Então, isso são alterações fisiológicas que vão ocorrer aí em todo esse processo. E aí a gente tem também as mudanças cognitivas. Dentro desse quesito aqui, as mudanças cognitivas, ou seja, o cérebro ele sofre alterações como perda de neurônios, redução do número de velocidade no número de velocidade de processamento das informações. Isso dentro do quesito aí do processo envelhecer. Então essas mudanças estão ocorrendo aí. Eu ainda não estou falando de processo patológico ou de adoecimento. Estou falando das mudanças que vão ocorrendo no corpo e que essas mudanças associadas a outros fatores de risco podem fazer com que surjam as doenças no processo do envelhecimento ou dentro do processo do envelhecimento. Quais são as principais doenças relacionadas ao envelhecimento? Ou eu posso dizer que tem alguma doença ou tem uma doença específica que ela é exclusiva do envelhecimento? Então, quando a gente traça essa linha, né, de observar o perfil das doenças, as doenças relacionadas aí e que podem afetar na etapa do envelhecimento, afetar diversos órgãos ou sistemas, vamos pensar em alguns sistemas importantes aí que podem ficar comprometidos. Doenças mais comuns, cardíacas, diabetes, câncer, doenças respiratórias, osteoartrite e demências. Então, se a gente falar, por exemplo, das doenças cardíacas, o envelhecimento ela faz aumentar o risco dessas doenças e está associada aí à aterosclerose e à insuficiência cardíaca. Então são dois perfis aí que a gente observa dentro do grupo das doenças cardíacas. A diabetes, então a resistência à insulina aumenta com a idade e com isso faz com que aumente a predisposição aí para que essa doença aconteça, ou seja, aumente o risco aí para diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida.
doenças oncológicas ou câncer propriamente falando. As células cancerosas, elas se multiplicam aí mais rapidamente com a idade, e isso aumenta o risco aí de envolvimento ou desenvolvimento aí de tumores aí na terceira idade. Vem as doenças respiratórias. As doenças respiratórias, elas estão relacionadas à alteração que ocorre na função pulmonar. Então, eu tenho uma perda da elasticidade pulmonar e essa perda aumenta o risco aí de doenças respiratórias, como pneumonia, bronquite, asma, entre outras aí, ou o grupo da DPOC. Quais são os fatores aí que influenciam o envelhecimento, ou seja, que faz com que no envelhecimento essas doenças elas ocorram? Então, se a gente pensar aí os diferentes fatores, ou os diversos fatores aí que vão influenciar no processo de envelhecimento, é a predisposição à doença. Se eu tenho uma predisposição à doença, então, seja essa predisposição, ela pode ser genética, ela pode ser relacionada ao estilo de vida, ao ambiente, ao acesso à saúde, são alguns fatores cruciais. Então, dentro desse quesito aqui, características genéticas, como o próprio nome diz, é a predisposição, influência da longevidade e da susceptibilidade à doença. Então, aquilo que eu trago também de características de grupo familiar, essa predisposição, esse histórico familiar também. O estilo de vida, hábitos alimentares, a atividade física, a questão do tabagismo, o consumo de álcool. Então, todos esses quesitos, se eu não uso de forma positiva, se eu não tenho bons hábitos, eu não pratico atividade, eu consumo álcool, eu consumo tabaco, então eu tenho uma predisposição aumentada aí para que ocorra a doença ou que ocorra o surgimento das doenças aí, porque esses fatores de risco vão afetar a minha saúde ou a saúde da pessoa que está envelhecendo. Claro que aqui eu estou tratando sobre o envelhecimento, mas os fatores de risco aí, eles podem estar presentes em qualquer idade. Ambiente, poluição. A poluição, o estresse, a exposição a toxinas, elas podem acelerar o processo de envelhecimento e aumentar o risco aí de doenças. E aí vamos falar um pouquinho sobre a importância aí da prevenção e da promoção da saúde aí. Adotar hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de atividades físicas, gerenciamento do estresse, porque o estresse ele passa a ser um ponto negativo. Tudo isso pode ser fatores de prevenção, né? Eu consigo prevenir e ao mesmo tempo promover o envelhecimento saudável. Então, uma dieta equilibrada, eu vou pensar em alimentos ricos aí, em nutrientes essenciais como frutas, vegetais, proteínas magras, e tudo isso, falando desse grupo aqui, ele é fundamental para a saúde. Atividade física, então, atividade física regular, ela vai ajudar a manter a massa muscular, porque com o envelhecimento a gente tem uma tendência de perder massa muscular, a saúde cardiovascular e a flexibilidade. Quando eu falo do gerenciamento do estresse, aqui técnicas de relaxamento, meditação, yoga, todos esses quesitos aqui podem ajudar a reduzir o estresse e com isso a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida. Check-ups regular, ou seja, passar em consulta médica, acompanhamento médico regular, permitir a detecção precoce aí de doenças ou tratamento adequado aí. Então, quando você faz check-ups semestrais ou anuais, isso ajuda de forma precoce a identificar um fator de risco ou um surgimento de doença e com isso fazer uma intervenção em tempo hábil para prevenir o agravamento da doença. E aí não podemos esquecer que você, família, tem um papel importante, você enquanto comunidade tem um papel importante aí no envelhecimento saudável. A família e a comunidade, ela desempenha um papel importante
tanto no suporte aí do bem-estar do idoso, quanto no suporte aí do apoio social. O afeto, a interação social, tudo isso aí vai contribuir para a qualidade de vida e para a boa saúde mental desses idosos. Então vamos pensar no apoio emocional, ajuda prática e ambiente favorável. Então, se eu pensar tanto na família quanto na comunidade, eu consigo observar esses 3 pontos. O apoio emocional, então, vai envolver quem? Família e amigos. Oferecer esse apoio emocional, o afeto, ele vai ajudar a combater o isolamento social e, com isso, também combater a solidão. Ajuda prática, e quando a gente fala dessa ajuda prática aí, ela vai envolver o quê? A comunidade. A comunidade ela pode fornecer serviços de apoio, como transporte, acompanhamento médico, atividades sociais. Tudo isso colabora aí para o bem-estar físico e mental aí da pessoa idosa. Ambiente favorável. Aqui no ambiente favorável, vamos pensar num ambiente seguro, num ambiente inclusivo, né? E com infraestrutura adequada, serviços acessíveis que vão promover aí a autonomia, a independência da pessoa idosa. Então são características importantes. E para isso a gente tem o quê? As políticas públicas e os programas de atenção voltado à pessoa idosa. Nesse quesito aqui, a gente conta com os nossos governantes. Acredito que em todas as partes do mundo, seja aqui no Brasil, seja aqui em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, já tem esse olhar voltado para as políticas públicas e para os programas. E com isso a gente vai ter o quê? Um envelhecimento que vem aí com garantias, que garanta que o envelhecimento ele terá acesso aos serviços de saúde, assistência social, a oportunidade para que ele possa participar de forma ativa da sociedade, mas para isso a gente precisa destes programas, então políticas de saúde, assistência social e participação social aí do próprio indivíduo, do próprio idoso. E aí, como recomendação para que a gente possa olhar aí olhar o envelhecimento, ele pode ser saudável, mas se nada for feito por parte de todos, falando o próprio idoso, a comunidade, a família, os serviços públicos não fizerem programas aí voltados para promoção e prevenção da saúde do idoso, a gente vai ter um envelhecimento patológico muito maior do que já existe. Então, nosso desafio é ter um envelhecimento saudável, ativo, para que as pessoas possam de fato gozar deste último ciclo da vida, que é o envelhecer. Então, vamos pensar na saúde. Priorizar a saúde física e mental por meio de hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular. Participação da família e da comunidade. Então, cultivar laços familiares e comunitários, promover a inclusão social, o apoio dos idosos aí, porque com isso ele vai estar mais ativo, mais participativo aí dentro da comunidade. Já falando nos quesitos aí das políticas públicas, defender as políticas aí que garantam direito e serviços sociais para o envelhecimento saudável é primordial. E aí o envelhecimento ativo, né, só tem a ganhar, porque promover a participação social, o desenvolvimento da pessoa e a autonomia do idoso, isso garante uma vida plena e significativa aí, livre de adoecimento. Então eu quero deixar aqui, agradecer, obrigada aí por me acompanhar até aqui. Espero que esse vídeo aí tenha esclarecido as diferenças aí entre o envelhecimento patológico e as doenças relacionadas ao envelhecimento. Se você gostou aí, se inscreva no canal para mais vídeos sobre esse tema. Curta, compartilhe aí com amigos e familiares, para que também possa se beneficiar aí dessas informações. Até o nosso próximo vídeo.